Olá, pessoal. Então a gente vai dar continuidade à nossa segunda parte da aula sobre dentina. Na primeira parte da aula sobre dentina, a gente falou bastante sobre as estruturas básicas, né? Que a estrutura básica da dentina são duas: os túbulos dentinários e a matriz ou dentina intertubular. Essas são as unidades estruturais básicas da dentina. A partir dessas unidades básicas da dentina, nós temos a formação também de unidades estruturais secundárias, que se originam das unidades básicas, dos túbulos dentinários e dessa matriz. E essa origem pode ser ou por uma variação de mineralização, mais mineralizado, menos mineralizado, ou também pode ser da relação entre a dentina ou com esmalte ou com cimento. Então, nós temos as linhas, uma das unidades estruturais secundárias, nós temos as linhas incrementais ou também chamadas linhas de crescimento. Essas linhas de crescimento, nós temos as linhas de von Ebner e as linhas de Owen. As de von Ebner, elas se caracterizam, a gente tem que pensar o seguinte, que a dentina, ela está sendo secretada, mas esse processo de secreção, não é contínuo, as células precisam descansar. Então, quando a gente tem esses períodos de descanso, a gente não tem uma dentina tão mineralizada. E essa dentina que não é tão mineralizada, nas fotografias em foto de desgaste do dente, nós vamos ver como estruturas mais escuras, tá? Quando elas são menos mineralizadas. Então, as linhas de von Ebner, elas acontecem com mais frequência, como a gente pode ver aqui nessa fotografia da esquerda. Nós estamos vendo uma dentina, então essas linhas escuras verticais são os túbulos dentinários, essas horizontais mais inclinadas são as linhas de von Ebner, tá? Essas mais escurinhas aqui. Então a gente tem que pensar que essas linhas de von Ebner, a sua formação acontece mais ou menos a cada 5 dias, elas têm mais ou menos um espaço de 20 micrômetros, tá? Que é um espaço entre elas, e elas são formadas, vocês podem ver que elas aparecem, são bem regulares essas linhas, né? Aparecem com frequência e bem regulares. Já as linhas de Owen, elas não são assim regulares, elas são irregulares, elas aparecem geralmente quando nós temos, por exemplo, as linhas de neonatal, que são as linhas que surgem, as linhas de crescimento de Owen que surgem no nascimento da criança, isso na coroa dos dentes, e nós temos também outra linha de Owen que ela demarca bem o limite entre a dentina da coroa e da raiz. Então, as linhas de von Ebner se caracterizam por períodos curtos, né, regulares, se formam a cada 5 dias, e as linhas de Owen se caracterizam por períodos longos e elas são irregulares. Outra estrutura secundária que nós temos também é a dentina interglobular, ou também chamados espaços de Kizermak. Como que essa dentina interglobular ou esses espaços de Kizermak se formam? Lembra que a gente falou na primeira parte da aula que a dentina ela é secretada uma matriz orgânica e que essa matriz orgânica ela era rica em fibras e que essas fibras elas começam a se unir formando uma malha. Lembra que eu falei que a gente tinha que pensar que essas fibras seriam como se fossem pequenos fios de lã, e esses fios vão se juntando e vão formando pequenos novelos, como a gente está vendo nessa figura bem abaixo da esquerda, em esquema. A gente começa a ver essas fibras se unindo, formando esses novelos, e sobre esses novelos é que os cristais de hidroxiapatita vão se depositar e vão mineralizar essa dentina. Quando a gente tem um encontro desses novelos, às vezes esse encontro ele não fecha completamente, ele forma espaços entre esses novelos. E ali nesses espaços essa dentina não é tão mineralizada. Então no microscópio
óptico, que é essa figura da direita, a figura superior, que está em azul, a gente consegue ver esses novelos, que a gente chama de calcosferitos, e às vezes esses novelos não se unem completamente, formando esses espaços mais escuros, que é uma dentina menos mineralizada. Na figura também da direita, só que abaixo, a gente está vendo em microscópio eletrônico em microscópio eletrônico. Então a gente vê também os calcosferitos se formando e às vezes eles não se unindo bem, formando essas regiões escuras menos mineralizadas que é chamada de dentina interglobular ou espaços de Kizermak. Isso é bem característico da dentina da coroa, tá? Bem raramente acontece na dentina da raiz. Agora, na dentina da raiz, nós temos uma estrutura secundária que aparece em toda a periferia da dentina da raiz, tá? Que é a chamada camada granulosa de Thomes. Ela fica bem paralela à junção cemento-dentina, então fica bem ali na união cemento e dentina, e ela se caracteriza como uma parte escura, porque são cavidades escuras, né? São cavidades cheias de ar que se apresentam de forma irregular e menos mineralizadas. Também por isso que a gente nessa fotografia em desgaste a gente vê à esquerda, bem à esquerda a dentina, que a gente vê essas linhas dos túbulos dentinários, bem à direita a gente vê o cemento e essa parte, essa linha escura que a gente classifica como uma unidade estrutural secundária da dentina, que é a camada granulosa de Thomes. Nessa outra figura, é uma outra figura de livro também, mostrando à direita o meu cemento, à esquerda o meu cemento, bem à direita a minha dentina, a gente pode ver as linhas ali formando os túbulos dentinários, e bem no meio, entre o cemento e a dentina, a gente vê a camada granulosa de Thomes. Então, enquanto que a camada granulosa de Thomes é uma unidade estrutural secundária que acontece na dentina radicular, os espaços de Kizermak ou a dentina interglobular acontece mais na dentina coronária. Outra unidade estrutural secundária que a gente verifica também é a junção amelo-dentinária. Seria bem o limite entre a dentina e o esmalte. Amelo vem de ameloblasto, né? Então, amelo de esmalte, amelo dentinária, então a junção entre o esmalte e a dentina. Como são tecidos de natureza diferente, o esmalte de natureza epitelial e a dentina de natureza conjuntiva, esses limites eles são bem visíveis. Então essa primeira foto no dente por desgaste à esquerda, numa ampliação menor, a gente vê bem o esmalte e a dentina, a gente consegue visualizar na seta verde a junção amelodentinária. Na fotografia do meio, a gente vê a dentina em cinza, o esmalte em amarelo e a seta verde mostrando a junção, a gente consegue ver muito bem. E na foto da direita, numa ampliação bem maior, o esmalte aqui, ó, mais amarelado, mais escurecido, a dentina, a gente consegue ver as linhas ali que são os túbulos dentinários, e a junção amelodentinária, a gente consegue visualizar muito bem a junção. Na raiz, a dentina também se relaciona com o cemento, só que como o cemento e a dentina são de mesma natureza, de natureza conjuntiva, essa linha ela não é tão evidente quanto a jade, quanto a junção amelodentinária. Então a junção cemento-dentinária ela não é tão visível. Na fotografia da esquerda, no dente feito em desgaste, a gente tem que fazer uma força para ver o cemento lá na raiz, e a gente quase não percebe, né, essa linha da junção cemento-dentinária, ela não é tão evidente. Na foto da direita, a gente tem um grande aumento bem da região cervical, que a gente consegue ver o esmalte lá numa cor mais escura, mais amarronzada, a dentina e o cemento em azul, que são colorem da mesma cor, que são dois tecidos de mesma natureza, e entre o cemento e a dentina, a gente consegue ver a junção, mas ela não é tão nítida como a junção amelodentinária. Aqui numa outra foto em microscopia óptica, mas aí agora em HE, a gente consegue ver bem à esquerda o osso alveolar, esse tecido do meio aqui cheio de células, cheio de fibroblastos, nós vemos o ligamento periodontal, uma linha bem fininha formando de cemento,
Logo em seguida, a dentina, né? Então, entre a dentina e o cemento, a gente vê uma linhazinha bem clarinha, né? Mas mais difícil de visualizar, que é a junção cemento-dentinária. Aqui bem à direita, aí a gente vai ter a nossa polpa, né? E a gente consegue ver que essas células aqui, ó, que estão na periferia da polpa, são os odontoblastos, que estão sempre secretando dentina. Como a gente tinha falado, a dentina, já na primeira parte da aula, a dentina, ela é secretada durante toda a vida do dente.